Questão de número 3. Vamos lá. O movimento de um drone foi monitorado por um programa que mostra sua posição vertical através de um plano cartesiano x ou y do programa de rastreamento no computador. A função y igual a 4t ao quadrado menos 8t mais 32 indica a altura do drone y em metros no instante t em segundos. Dessa maneira, a altura mínima que o drone pode atingir de acordo com o plano do programa é em metros, igual a. Então, essa questão trabalha o assunto de funções, especificamente as funções quadráticas. Então, quando eu falo de função quadrática, quando a gente está estudando a teoria, né, as primeiras aulas, a gente é apresentado a seguinte forma genérica. F de x, como qualquer função, como é função quadrática, seria ax2 mais bx mais c, correto? Então, a gente vai comparar essa forma genérica com a que o enunciado me deu. Então, a gente percebe a similaridade, né? Então, em todo e qualquer problema que envolve função, é muito importante que o aluno deixe claro o que as variáveis x e y estão desempenhando aí, né? Então, no que o problema está me dando, ela me deu a seguinte sentença: y igual a 4t ao quadrado menos 8t mais 32. O enunciado fala aqui pra gente que essa função, né? Então, o y está indicando que a altura do drone em metros, né? Então, esse y aqui está indicando a altura, correto? E esse tempo, obviamente, né? Esse t aqui está indicando o tempo, perfeito. O tempo medido em segundos e essa altura medida em metros. Tá, então essa é a relação entre a altura e o tempo. Altura e o tempo é através de uma função quadrática. Lembrar, ó, rapidinho aqui, gente, que o f de x em qualquer função, obviamente, é sempre o y. Então, o que é que o aluno já tem que linkar rapidamente quando ele vai fazer essa questão? Assunto de função quadrática é muito comum as questões perguntarem, né, quando você tem uma função quadrática, valor máximo, valor mínimo, a condição para que se tenha esse máximo, esse mínimo. Então, de cara, a gente vai lembrar que todas as vezes que eu preciso identificar o valor de uma função, eu preciso olhar para o y, correto? E quando eu tenho uma função quadrática, esse y ele pode ser máximo ou mínimo. E aí vai depender da questão. Quem vai dizer qual valor o y vai ter? Se é máximo ou mínimo, né? Exatamente o nosso a. Então, o a ele vai ser o nosso parâmetro de comparação. Então, se o meu a for positivo, a função admite um y mínimo. Então quer dizer que se o meu a for positivo, eu já tenho certeza que vai existir um y mínimo nessa função, né? Exatamente. Quando a gente fala de funções quadráticas. Se o meu a for negativo, a função... Vou só colocar uns 3 pontinhos para a gente ganhar tempo. Ela já vai admitir um y que máximo, tá bom? Então, quando a gente está estudando lá na teoria, isso é justificado especialmente no gráfico, né? Então, a gente lembra que, graficamente, a função quadrática sempre vai ter a forma de uma parábola. E essa parábola, ela pode estar com a concavidade voltada para cima, certo? Ou com a concavidade voltada para baixo. E quem diz isso é exatamente o a. Se o a é positivo, tu lembra de quê? De positividade. É como se tu tivesse, ó, aqui é o gráfico da nossa parábola, é como se tu imaginasse uma pessoa sorrindo, positividade. E aqui no gráfico da nossa parábola é como se tu imaginasse uma pessoa triste. Então, o a negativo, eu já sei que a concavidade é para baixo, mas eu também sei que se o meu a for negativo, a minha função, o que ela vai ter? Ela vai admitir um y máximo. Ok, fiz uma revisão rápida, agora a gente volta para o problema. Porque, na verdade,
com o que a questão me deu, com essa sentença, eu já verifico que o a dessa função quadrática é positivo. Então, só deixando claro aqui, ó, o a é 4, o b é menos 8 e o c é 32. Então, faz sentido o que o enunciado está pedindo para a gente. Ele quer a altura mínima, né? Então, a gente vê que como o nosso a é positivo, com cavidade para cima, então essa função que define a altura, ela realmente vai admitir um y mínimo. E depois dessa breve revisão, agora a gente parte para o cálculo final, que é calcular quem é esse y do vértice, né? Então, a gente vai pegar, quem é esse y mínimo. E independente da situação, o y mínimo ou y máximo, tá? A gente sempre calcula esses caras como sendo o y do vértice, yv. Ou seja, yv é menos delta dividido por 4a. E vamos lembrar, eita, a borracha é meio grandinha aqui. Vamos lembrar que o delta, como é que eu faço para calcular o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então agora é só partir para o cálculo. Então, o y do vértice, que vai ser a nossa altura mínima aí, nesse problema, vai ser menos, aí a gente entra com os valores. Ó. Atenção aqui, são esses valores que a gente vai usar aqui embaixo. Então, vai ficar menos 8 ao quadrado, menos 4, vezes 4, vezes 32. Isso aqui tudo dividido por 4 vezes 4. Quando você faz a conta aí, vai dar 28. Ou seja, a altura mínima que esse drone vai alcançar são 28 metros, certo? Então, lembrando que eu procurei nessa questão revisar pontos importantes. Se alguma coisa for comum, volta o vídeo com muita calma, percebe o que eu vou falando, que o y é o valor, se o a é positivo é valor mínimo, se o a é negativo é valor máximo, tá? E nas duas situações, se você quiser calcular valor máximo ou valor mínimo, você sempre vai ter que usar o y do vértice, certo? O teu discernimento como vestibulando é só para saber se é o máximo ou mínimo, mas o cálculo desse máximo ou mínimo é y do vértice, tá bom? Então, vamos para a próxima questão.